Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos de número 103, verso 1. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que você e toda a sua família estejam bem e que este domingo seja um domingo de bênçãos. Assim como tem sido em semanas passadas, nós estamos nos encontrando aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 6. Mas antes de falar sobre a lição propriamente dita, eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua existência, por sua família. Quero agradecer a Deus por nos permitir voltar aqui à Rede Brasil de Comunicação e poder participar deste trabalho tão maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer ao superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, o pastor Nadi Jackson Saraiva, enviar saudação para toda a equipe ali da superintendência e agradecer a você por sua audiência, por estar conosco aqui neste culto. Eu não costumo dizer que estamos em um programa, nós estamos em um culto ao Senhor, onde vamos ler a palavra, onde vamos orar, onde vamos adorar, onde vamos contribuir e, sobretudo, nós vamos aprender. Por isso é um culto ao Senhor. Nosso muito obrigado, continue conosco. Nós vamos, neste momento, orar a Deus, como sempre fazemos ao iniciar o programa da escola ou o culto da escola dominical. Ore comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos, neste momento, Senhor, louvar o Teu nome. Te agradecer, Deus, por esta manhã feliz, por este momento em Tua presença, que as Tuas boas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas. Abençoa, Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, ou aqueles que estão, quem sabe, Senhor, nos hospitais, estão precisando de uma cura, Senhor. Entra lá, toca na vida dos Teus servos, traz cura, Senhor, aos Teus filhos. Abençoa, Deus, a cada um deles. Nós Te pedimos por aqueles que nos acompanham e que estão nos presídios, Senhor. Servos Teus que tiveram um encontro real com Cristo, mas que ainda estão nos cárceres da vida, pagando, Senhor, por aquilo que eles devem à justiça do homem. Por mais que a justiça divina já tenha ali perdoado, mas eles precisam ali estar. Visita Teus servos, Senhor, Tuas servas, ajuda para que eles possam continuar em Tua presença e que Teu Espírito Santo os abençoe. Abençoa a nossa nação, abençoa nosso Brasil, veja as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão, Senhor, sofrendo pela dor da separação. Tenha misericórdia, que esta manhã seja uma manhã de bênçãos, é o que nós Te suplicamos e Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos neste momento louvar a Deus? Quero convidar você a abrir a sua harpa cristã, pegue sua harpa e vamos adorar a Deus com os hinos congregacionais. E como sempre, tem sido escalado para compor esta equipe, adorando a Deus, cantando os hinos da harpa, o nobre presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Eu vou convidar o servo de Deus para estar louvando a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que vitória, estamos aqui para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade, ao escalado desta manhã e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos louvar o Senhor com muita alegria, muito vigor, muita esperança, pois é isso que o louvor produz em nós, né? Alegria, paz, esperança, fé. Vamos adorar o Senhor com os hinos sugeridos na lição da Escola Dominical. O primeiro deles é o de número 126, Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os
heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hino de números 388, amados, ainda. Que letras tão maravilhosas, que fazem bem a nossa alma, alimentam a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Hino de número 388, o autor deste hino também nos motiva a cantar, mas não apenas cantar, mas cantar com vida. Aleluia, glória a Deus. Canta, ó crente. Aleluia. Canta com vida, ó crente, doce será cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo, cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Aleluia! Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando medroso estás. Se confiando cantais, seu amor verás. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Que maravilha poder louvar e engrandecer o nome do Senhor
com esses hinos maravilhosos que, de alguma forma, alimentam a nossa alma e satisfazem, muitas vezes, as carências que precisamos com o Senhor, né? Adorar a Deus é muito bom. Nós queremos, neste momento, convidar a cada irmão e irmã para participar conosco da leitura da lição de hoje. Estamos estudando hoje a lição de número 6. Hoje, dia 9 de novembro do ano de 2025, que tem como título a lição A Consciência, o Tribunal Interior. O texto áureo da lição, que é o texto de ouro, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática da nossa lição nos diz que, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Esta lição, ela está dividida em pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Em segundo lugar, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro e último objetivo, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. A palavra-chave dessa lição é a expressão consciência. E a leitura bíblica em classe encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versos do 12 ao 16, e você está convidado aí a acompanhar conosco. Diz assim o texto: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento tão maravilhoso que é meditar na sua palavra. Querido Deus, obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, te glorificamos pela tua palavra que acabamos de ler. E queremos te rogar que o teu santo e doce Espírito nos ajude para que no momento em que teu servo, Senhor, que está escalado para ministrar o ensino nesta noite, começar a abrir a tua palavra, possamos ser iluminados pela tua revelação. Fala conosco. Muito obrigado por esta leitura maravilhosa que já, Senhor, se fez como um alimento para as nossas almas. Continua nos abençoando em tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora ofertar. Nós sabemos de que o momento da oferta é quão importante o momento do louvor, da adoração e até da palavra, porque é pela oferta que nós mantemos a obra do Senhor. E a Rede Brasil tem tido esse compromisso de levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, através das plataformas digitais, pelo YouTube,
pelo Instagram, pelo Facebook e por outras plataformas que a Rede Brasil utiliza. Aqui em Pernambuco, por exemplo, pelas repetidoras do Canal 14, alcançando aí o estado de Pernambuco e os estados vizinhos. E tudo isso só é possível porque existem pessoas que entendem de que a Bíblia nos ensina a contribuir para a manutenção da obra do Senhor. E é por isso que nós queremos, neste momento, lhe convidar a ofertar, dizimar e ofertar para a manutenção da obra do Senhor. A Bíblia diz de que Deus ama aquele que dá com alegria. E a Bíblia também diz que nós devemos trazer até a casa do Senhor aquilo que precisamos para a manutenção e para que o tesouro da casa de Deus possa estar em dias. Há pagamentos, há impostos, há manutenções na obra missionária, há manutenções, por exemplo, na Rede Brasil. E para isso, você que está aí nos ouvindo neste momento pode contribuir. E talvez você pergunte como eu posso contribuir. Muito fácil. Existem várias opções. Aí estão em tela. Você pode contribuir pela leitura desse QR Code. Você pega o seu aparelho de telefone, lê esse QR Code e você já vai ser direcionado aí com o Pix da igreja aqui no estado de Pernambuco, que tem como o número 10.632.404, 1000 contrário, 51. Você vai fazer o depósito no valor que você achar conveniente em seu coração. Se você não quiser fazer Pix, se você quiser fazer uma transferência bancária, você pode contribuir assim também. Temos a Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. São 3 agências com contas diferentes, com numerações que estão aí na sua tela. Você pode anotar, fazer um print dessa tela, não tem pressa, e a gente vai esperar você fazer isso, e com certeza a sua contribuição será muito válida. Você estará abençoando a obra missionária, você estará abençoando o trabalho social da igreja, você estará abençoando a Rede Brasil, que precisa da sua contribuição. Sendo assim, nós vamos convidar você para orar, e nós vamos orar por você também, porque nós aprendemos de que quem contribui porque ama a obra, mas também nós sabemos de que quem contribui porque crê no que está escrito. O Senhor disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então nós vamos orar por você que vai contribuir e por você que quer, mas que não pode, não tem problema. Nós vamos orar por você também e a boa mão de Deus vai estar sobre a tua vida. Pai querido, aqui nós queremos te apresentar teus servos e servas e aqueles que ainda nem te servem, Senhor, mas que são amantes da tua obra, que entendem que é preciso contribuir para que vidas sejam alcançadas. Abençoa-te, Senhor, desde este mais simples homem e mulher que irá contribuir, quem sabe um autônomo, quem sabe de uma profissão mais simples, até um grande empresário. Abençoa todos, Senhor, da mesma forma, com a tua equidade divina, recompensando a cada um deles. Abençoa, Senhor, aqueles que desejam, mas não podem. Eles até querem, mas não conseguem. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa-os, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados, para que eles possam não somente manter a sua família, mas também contribuir para a manutenção da tua obra. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Mais uma vez, vamos convidar o presbítero, irmão Jailson. Ele vai louvar a Deus. Enquanto ele estiver louvando ao Senhor, você poderá contribuir para a obra de Deus. Presbítero Jailson. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amados, ainda com mais um louvor. Hino de número 519. Achei Jesus, meu Salvador. Este hino reforça a nossa condição de salvo, não por nossos próprios méritos, mas por Cristo. Glória a Deus, Ele nos dá perfeita paz. Glória a Deus, porque salvo estou. Glória a Jesus. Achei Jesus, o meu Salvador, de amor fiel verás, não cessarei de lhe dar louvor, pois tenho a salvação e paz.
porque salvo estou. Vem me guardar, sua forte mão de todo vício e mal. Vencendo vou cada tentação, sustém-me o braço divinal. Salvo por Cristo sou, salvo por quem me amou. Perfeita paz Ele agora me traz, porque salvo estou. Jesus me achou tão aflito e mal, sem ter consolação. Chamou-me a si com amor real. Cheguei, me achei a salvação. Salvo por Cristo sou, salvo por quem me amou. Perfeita paz Ele agora me traz, porque salvo estou. Da morte eterna me resgatou, da dura escravidão. Na rocha eterna seguro estou, cantando vou com gratidão. Salvo por Cristo sou, salvo por quem me amou. Perfeita paz Ele agora me traz, porque salvo estou. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deixa eu falar para você da nossa alegria, da nossa satisfação e dizer a você como é bom estar na Escola Bíblica Dominical. Essa escola que está acontecendo não somente aqui na Rede Brasil, mas acontece aí na sua casa, acontece aí no seu trabalho, até mesmo no hospital que você está acompanhando essa programação. É a escola, é um culto a Deus e com certeza o Senhor Jesus falará por intermédio da sua santa palavra. E hoje nós temos uma lição muito importante, a lição de número 6, que vai aparecer agora aí na sua tela, a lição de número 6, que tem o seguinte título: A consciência, o tribunal interior. Vamos ler o textuário? Vamos ler o textuário junto. O textuário diz o seguinte, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 16, da seguinte maneira: por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E a nossa verdade prática diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, nós começamos a partir do título da lição. E o título da lição é A Consciência, o Tribunal Interior. Deixa eu só adiantar para você aquilo que nós iremos esboçar através do comentário da lição e, claro, fundamentar com a palavra de Deus, com os versículos bíblicos, que a ideia de consciência fala também de lei moral. E essa lei moral, ela está presente em todos os homens, em todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer etnia. A lei moral está inserida lá. E essa lei moral diz o que é certo, diz o que é errado. É curioso, muito interessante observar que, independente das regiões, todo mundo sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado. A consciência, ela atua. Essa lei natural, essa lei moral que está inserido dentro de cada um de nós.
E por que isso? Você lembra que as primeiras lições que nós estudamos, que falava sobre a constituição do ser humano, o homem, corpo, alma e espírito, mostra que o ser humano é um ser tricotômico, mas que esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a imagem de Deus implantada em nós é que faz com que a gente seja homem, ou seja um ser humano racional e um ser humano com consciência. Então todo mundo tem uma consciência. Agora é claro que essa consciência, ela pode ser uma consciência sadia, mas ela também pode ser uma consciência defeituosa, ela pode ser uma consciência que peca, ou seja, que não está embrutecida pelo pecado, porque como ela faz parte do ser humano e após a queda do nosso primeiro pai, ou seja, do primeiro casal de Adão e Eva, tudo no homem foi maculado pelo pecado. Inclusive, é claro, a consciência também foi maculada pelo pecado. Quando você leu conosco a verdade prática ela diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter uma boa consciência. Então, como essa consciência foi marcada, manchada pelo pecado, mas depois que nós somos crentes e lavados pelo sangue de Cristo, é óbvio que essa consciência ela precisa ser alimentada, fundamentada através da palavra de Deus, principalmente alimentada com a palavra de Deus para a gente ter uma boa consciência. Então, depois dessa palavra inicial sobre consciência, que é bom lembrar, a consciência ela serve como um tribunal. O autor da lição foi feliz quando colocou esse título para ela, a consciência, o tribunal interior. Por quê? Porque ela acusa, quando nós erramos, ela acusa. Mas ela também defende no momento que estamos certos, mas ela também julga. Então nada melhor, veja, é um tribunal interior, acusação, defesa e julgamento. Vamos agora para o tópico 1 da nossa lição, tópico 1 e o item 1, antes e depois da queda, vai aparecer agora aí na sua tela. Vamos ler somente alguns trechinhos, depois a gente começa a comentar um pouco. A primeira manifestação da consciência, do grego, sinerdeise, que significa saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, como um sensor instalado lá na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2, do versículo 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o versículo 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Vamos fazer um comentário sobre isso daqui? Logo de início, após a introdução, o primeiro tópico trata da ideia da definição da consciência, ou seja, da língua grega. Consciência é aquela faculdade inata, ou seja, todo mundo nasceu justamente com ela. Não existe um consenso, é claro, entre os teólogos que lidam especificamente com a antropologia sobre onde é que ela reside. Ela reside na alma, ela reside no espírito. É mais comum, em alguns livros de antropologia, dizer que a consciência está justamente no espírito. Mas o que importa disso tudo é saber que ela está no ser humano e ela quem define aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a primeira manifestação, já que o tópico 1 da lição diz o seguinte: a consciência antes da queda e depois da queda. Nós podemos ver isso em Gênesis. Abra conosco a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. Como era a consciência do ser humano antes da queda? Podemos adiantar para você que era uma consciência limpa, era uma consciência boa. Olha Gênesis capítulo 2, versículos de número 16 e o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como consciência, a palavra consciência, entre tantas definições que podemos dar,
e uma delas que foi dada aqui é que é algo inato ao ser humano. Consciência também significa conhecimento acompanhador. Então ela precisa de um conhecimento, até mesmo para ela existir e ela funcionar. E antes da queda, Deus colocou um limite, uma regra, e disse a esse homem, disse, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está plantada no meio do jardim, não. A partir daquele momento que Deus colocou uma regra, e eu gosto sempre de mencionar, quando leio esse texto bíblico na escola dominical, que Deus não colocou um querubim protegendo aquela árvore da ciência do bem e do mal, não levantou uma cerca, não levantou um muro. O que Deus fez foi dizer o seguinte, não pegue, não tenha acesso, simplesmente não tome desse fruto e coma. Não tinha nenhuma cerca, não tinha nada que impedisse. O homem estava livre para andar no jardim do Éden. Ele simplesmente deveria fazer o quê? Obedecer. Então essa consciência antes da queda era uma consciência limpa, é uma consciência pura. Mas após o pecado, essa consciência com certeza será agora maculada. Mas é bom lembrar que nesse tópico 1 da lição, o autor usou uma palavra bem interessante. Ele diz assim, é como um sensor instalado na alma humana. A partir do momento que o Adão pecou, aquele sensor, a consciência ativou, dizendo de maneira bem clara, você errou, quebrou uma norma, simplesmente ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, abra sua Bíblia conosco, vamos ler Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 10, nós voltaremos ainda para esse texto bíblico. Diz assim, olha, o versículo 9, vamos fazer o seguinte, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 10. Fica bem melhor para fazer uma leitura completa do texto. Veja como essa consciência, ela serviu de sensor, de sinalizador. Na hora que o homem quebra a regra estabelecida por Deus, essa consciência será ativada para dizer o seguinte, você errou. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Olha o versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vale a pena ler aqui o versículo de número 11 também, porque a resposta que Deus dá a Adão mostra justamente a consciência que acusou Adão do erro que ele cometeu. Olha o versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Ou seja, essa pergunta de Deus ecoa até o dia de hoje. Quem te mostrou? Ora, quem foi que mostrou a Adão? A consciência que estava nele, dizendo, você cometeu um pecado, uma falha, quebrou os limites que foram estabelecidos por Deus. Vamos dar continuidade, que daqui a pouco nós iremos falar, lá no tópico 3, sobre essa consciência que ela é defeituosa após a queda. Vamos para o tópico 1 e o subitem 2, direito natural. Vai aparecer agora na sua tela. Diz assim, ó, todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural de tirar a vida do seu próprio irmão. Gênesis capítulo 4 e o versículo 8. Vamos parar por aqui, vamos ler esse texto bíblico. Vamos fundamentar logo a partir da palavra de Deus e depois nós iremos fazer um comentário. Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Este é o versículo 8. Vamos expandir mais ainda essa leitura para fazer uma leitura completa. O versículo de número 9 diz assim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão?
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Veja que a consciência de Caim vai ativar, ou melhor, vai aparecer justamente no versículo de número 11 e o versículo de número 12. O versículo 13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. Duas palavras na fala de Caim que merecem aqui a nossa atenção. Observe bem, já que estamos falando de direito natural, ou seja, lei moral, ou seja, lei, ato normativo que está incrustado na alma. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4 e o versículo 13, é bom mencionar que a lei de Moisés, os 10 mandamentos, claro que é um resumo dos 613 mandamentos presentes no Pentateuco, ele não tinha sido escrito ainda. Não havia lei, entre aspas, cerimonial, lei moral, não existia aquela lei civil. Claro que a lei moral já estava inclusa no ser humano, mas escrita, não. Aí você pergunta, qualquer um pergunta, se não tinha os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, mas a lei moral vigorava dentro do ser humano. Não estava escrita, mas estava lá dentro. Isso se reflete muito claro na fala de Caim, quando ele diz assim: é maior a minha maldade. Ele diz claramente, olha a consciência ativando. Ele diz maldade, ou seja, ele tem plena consciência do que é maldade. E ele também tem plena consciência do que é perdão, porque ele diz assim: é maior a minha maldade que é que eu possa ser perdoado. Então a lei moral já está incrustada, mesmo não estando escrita naquele momento, mas estava incrustada no ser humano. E aqui, amado irmão, merece também uma reflexão, um pouco, indo mais além um pouco do que a lição. A consciência pode ser a nossa maior amiga, mas também pode ser um juiz bem terrível. No momento que se erra, ela acusa dizendo: você errou. Isso é inato para qualquer ser humano. Mas o que é que nós devemos fazer diante dessa realidade? Se a consciência está dizendo que está tudo bem, é momento de agradecer a Deus e pedir misericórdia para não errar. Mas se errou, se falhou, ao invés de deixar, ao invés de ser consumido, pela culpa, ao invés de ser consumido, porque a culpa machuca a alma, machuca o espírito e, claro, se reflete no corpo, existe um caminho: a confissão, o arrependimento, a confissão, e com certeza há um Deus no céu que perdoa. Até Caim sabia disso, sabia do conceito de maldade, sabia também do conceito de perdão. É para isso que a consciência serve no ser humano, é esse sinalizador, é esse sinal que diz assim: quando a gente acerta, ela diz que está tudo bem, mas quando a gente erra, ela também acusa. Vamos mais adiante, vamos para o tópico 1 da nossa lição e o subitem 3, que o título está escrito no coração. Vai aparecer na tela, a gente vai ler somente um trechinho desse texto. Vamos lá ler junto? Tópico 1 e item 3, escrito no coração, diz assim: em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive os gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo. Vamos parar por aqui, vamos dar mais preferência ao texto bíblico. Vamos fazer o seguinte: você vai pegar a sua Bíblia, se você não tiver com ela em mãos, abra em livro aos Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 2, que o apóstolo São Paulo, com aquela genialidade e aquele dom que Deus concedeu, como disse Pedro, a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele vai mostrar no capítulo 2 de Romanos sobre a questão da lei, que os gentios, nós vamos ler, mas entenda da seguinte maneira:
Israel foi privilegiado, a nação de israelita. Por quê? Teve Moisés, e é através de Moisés que Deus concede à nação de Israel os 10 mandamentos, concede a lei, concede 613 mandamentos, dividido em aspectos, porque só existe uma lei, não existe 3 leis. Você tem o aspecto moral, o aspecto civil, que rege justamente o comportamento do israelita dentro da sociedade, o aspecto cerimonial, que rege também e fundamenta a existência dos diversos sacrifícios, das ofertas do culto e, claro, a lei moral que perpassa todas elas. Então Israel foi privilegiado por ter isso escrito. Deu origem à Torá, como nós conhecemos, está lá no Pentateuco. Mas ao mesmo tempo vem aquela pergunta: e os gentios, ou seja, aqueles que não são israelitas por nascimento e que estavam em volta, as demais nações que não receberam essa lei escrita e nem tinham conhecimento dela? É sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 2 de Romanos, dizendo que mesmo aqueles que, não tendo recebido a lei de Deus, mas têm ela escrita, ou seja, não tendo recebido a lei escrita, mas a lei moral estava escrita no coração deles. Veja o capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus, de maneira bem clara: os quais mostram as obras, ou a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando, quer defendendo. Vamos retroceder mais um pouco ainda no capítulo 2 e vamos ver o versículo de número 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que Paulo está dizendo aqui, é bom deixar claro uma coisa, que a lei não salva ninguém. A salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é caso claro que Deus, o que Paulo está comentando, fazendo essa diferença entre judeus e entre gentios, é porque o judeu está dizendo o seguinte: eu pratico as obras da lei. Vou parafrasear. O judeu está dizendo: eu pratico as obras da lei, então eu sou salvo, justificado pela prática das obras da lei. Aí Paulo vai dizer o seguinte: os gentios não têm lei, mas eles entenderam a essência dela. Eles fazem as coisas da lei sem saber do que está escrito na lei, eles também são justificados. Quer dizer, você não vai ser salvo pela sua genética, pela sua descendência, só pelo fato de você ser judeu, você não vai chegar lá em cima, não. Não é bem isso que se pensa. Então é dentro dessa perspectiva que Paulo está dizendo. E aqueles que não têm lei serão julgados da mesma maneira. Mas lembre de uma coisa: o fato ali, consciência, não salva ninguém. A salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Além daqueles versículos mais conhecidos, como nós temos Atos capítulo 4 e o versículo 12, que o texto bíblico diz de maneira muito clara: em nenhum outro a salvação, merece também, como para fundamentar essa fala, ler primeiro livro de João, primeiro evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 12. Veja o que o apóstolo do amor diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Então a salvação só é por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 2 está tratando da diferença entre judeus e gentios, mostrando que a lei moral está inserida no coração de todas as pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 2 da nossa lição, para a gente falar sobre acusação, falar sobre defesa e falar sobre julgamento. Mas antes de ir para o tópico 2 da lição, nós temos a sinopse. O que seria essa sinopse? Um resumo. Se você estiver usando a lição de professor, você vai encontrar lá um resumo do tópico, que diz o seguinte: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Então, é isso que devemos pegar desse tópico 1. Foi dado por Deus. Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição?
Vamos trabalhar acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante. Salmo 51, verso 3. Gênesis 3 e 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos e conheceram que estava nu. O verbo conhecer traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria. Ao pecar, a consciência ecoou na alma como aquela voz secreta e incômoda. Gênesis 3, verso 10 até o verso 14. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o seu pecado. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Meu amado irmão, eu quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós comentarmos isso aqui. O autor, ele está seguindo essa sequência. Em primeiro lugar, ele está falando da acusação, está tomando como base o caso de Adão e Eva. Antes da queda, como já falamos, estava tudo bem, andando livremente. Mas depois que eles pecaram, a consciência começou a acusá-los. Você errou. Veja como é que Adão se comportou. Em primeiro lugar, se escondeu de Deus. É a primeira coisa que ele faz. Deus disse: Adão, onde está? Ele se esconde. Ele escuta a voz, mas se esconde. E a segunda coisa que ele faz, ele agora vai tentar se cobrir. Ele tenta fazer uma roupa feita com um avental, mas de folhas. Aquilo representa as justiças humanas. É terrível. As justiças humanas são assim, é feito uma folha. Ela pode ter viçosa como for, mas depois que chega o sol, depois de algum tempo, aquela vai secar, ela vai cair e vai estar sempre precisando de estar colocando outra roupagem no lugar. É uma tentativa de se esconder, é uma tentativa de dizer o seguinte: olha, eu errei, mas eu não quero confessar. E Adão estava escondido. Deus é quem chega. Veja que a iniciativa primeira sempre vai ser de Deus em relação ao homem, sempre vai ser. É Deus quem vai para trazer solução e trazer perdão. E quando há por parte da pessoa a disposição de chegar, de confessar, de falar, tem um Deus que perdoa, meu amado irmão. Vamos ler o texto bíblico? Vamos ler? Salmos 32. Eu vou ler com uma velocidade um pouco mais lenta, para você prestar bem atenção. Olha que a palavra de Deus fala para a gente. É o Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. E o versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e a minha alma não descobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. 38, Salmo 38, e o versículo de número 3. No 32 você viu o homem dizendo assim: enquanto eu estava calado, eu tinha errado, tinha falhado, mas nunca tinha confessado, nunca chegou diante de Deus. Aquilo estava massacrando ele por dentro. Olha o Salmo 38, o que é que o salmista diz. E o versículo 3: Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. A alma não estava em paz, a mente não estava em paz, porque estava lá dentro o pecado não confessado, não tratado. Essa lição está vindo num momento tão oportuno, num momento tão bom, para dizer
a partir do texto bíblico, que há um Deus que perdoa, independente dos pecados que as pessoas cometeram. Mas, a partir disso, meu amado irmão em Cristo Jesus, se é necessário, se foi um erro, se teve uma falha grave, por que não confessar? Porque Davi está dizendo, enquanto eu estava calado, meus ossos estavam secando. E aqui ele diz novamente, no Salmo 38, versículo 3, estava sem paz na alma. Meus ossos estavam se quebrando por dentro, estava faltando paz. Mas a partir do momento que a pessoa confessa, Deus perdoa. Agora veja, o sinalizador, que é o foco da lição aqui, é falar sobre o sinalizador. Que sinalizador é esse? A consciência. Ela está sempre lá. Sempre lá. De várias definições, de vários conceitos que já vimos sobre consciência, diz que a consciência, ela é um juiz bom, mas também pode ser um juiz muito duro mesmo. Vamos pegar mais um texto? Vamos pegar o versículo 8? Versículo 8, Salmo 38, versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do dessossego do meu coração. Versículo 9, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Aí no versículo do capítulo, ou melhor, Salmo 38 por diante, ele vai falar que confessou e que Deus perdoou. E a consciência fica em paz. Fica em paz. Porque a consciência diz, agora acertou, porque houve confissão, houve arrependimento. Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 2 ainda, nós estamos no tópico 2 e o item 2, as vãs justificativas. Vamos ler um trechinho desse comentário? A expressão "for abertos os olhos", Gênesis 3 e verso de número 7, também significa a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore da qual te ordenei que não comesse? Não houve uma resposta direta, impossibilitada de negar o seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência, ela é implacável e não cede às vãs formulações humanas, nem tampouco teológicas. Vamos parar aqui. Tem uma frase que o autor colocou que diz assim, são meros placebos. Talvez você pergunte, mas o que é placebo? Placebo é aquele remédio que ele não surte nenhum tipo de efeito. Ele é feito um comprimido de farinha, deixa eu ser mais específico. É feito um comprimido, tem a cor do comprimido, tem um formato do comprimido. É muito parecido, mas é de farinha, então aquilo é um placebo. Quer dizer, se você tomar aquilo não faz efeito nenhum. Disse, muitas justificativas, a consciência está lá acusando, e tem gente fazendo isso, usando o comprimido de farinha, o placebozinho. Justificativas vãs são placebos. Ou seja, qualquer teologia que diga que não é necessário arrependimento, qualquer pregação que diga que não é necessário chegar diante de Deus para confessar, para buscar, para pedir misericórdia, só vai ser um mero placebo. Adão fez isso. Adão simplesmente disse, Senhor, foi a mulher. A mulher disse, não foi eu, foi a serpente. Você percebe uma coisa na fala de Adão e na fala de Eva quando a gente lê o capítulo 3. Porque quando Deus interroga eles, é assim, temi, estava com medo, mas foi por causa dela. E ela vai dizer, foi por causa da serpente. Em outras palavras, é como se eles estivessem acusando Deus pelo pecado que eles mesmos cometeram. Isso foi a mulher que tu me deste. Eva só não disse assim, a serpente que tu criaste, mas foi por causa da serpente. Em outras palavras, jogou a responsabilidade para cima de Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, aprenda uma coisa nessa manhã. Da parte de Deus, é muito fácil o homem culpar
o diabo e responsabilizar Deus e não assumir culpa nenhuma. Mas assuma os erros. Se houve isso, se a consciência está acusando, assuma os erros. Há um Deus no céu que perdoa. Jesus perdoa. Eu quero que você nessa manhã de domingo tenha isso bem claro na sua consciência. O Espírito Santo que comunica o nosso coração, a vontade dele para lhe dizer nessa manhã que Deus perdoa, para você ter paz na vida, paz na alma. E se nós estamos falando para pessoas que estavam no nosso meio, mas que se afastaram, caíram, foram para outro local, abandonaram a fé cristã, deixaram a igreja, está com a consciência dolorida, pede perdão, chega, se volta para Jesus. Existe perdão para a tua alma, tem perdão para a tua alma. Nosso tempo está correndo, vamos voltar? Vamos para o tópico 2 da lição e o item 3 para ver se a gente bate todos os tópicos da lição. Vamos falar agora do debate que acontece no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando, reprovando-as, atua em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Funciona interagindo como as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam, aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. Vamos ler um texto bíblico, já citado pelo autor da lição. Precisamos desse texto bíblico. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo de número 11, texto bem conhecido, geralmente utilizado em Santa Ceia, para você perceber que esse debate interno, você pergunta, como é que se debate? Que a consciência debate com as outras faculdades da alma. De maneira didática, nós separamos, e a lição separa assim, pensamentos, emoções. Você já teve lição aqui que falou sobre isso. Pensamentos, emoções, vontade, consciência. Mas estas características presentes no ser humano, elas não estão separadas, elas não são ilhas, elas não são autônomas. Assim, de estarem distantes e viver uma sem a outra. Essas coisas estão integradas. Onde existe consciência, tem pensamento. E o pensamento, por sua vez, vai influenciar, claro, os sentimentos e as emoções que estão lá presentes. Porque essas coisas fazem parte da alma humana. Mas quando a gente separa, é só para dar ênfase justamente a essa parte tão importante que é essa lei moral que Deus colocou dentro da gente, que se chama a consciência. E é claro, quem não passou por essa situação, não já passou por essa situação? Porque a consciência investiga o passado, presente e futuro. Mas quem não já se debateu consigo mesmo? Quem já não se discutiu consigo mesmo acerca de ações que foram tomadas, já avaliou palavras que foram ditas, atitudes que foram tomadas lá no passado? Isso faz parte justamente da consciência. E meu querido irmão, olhe, uma palavra dita não volta atrás. Uma flecha atirada também não volta atrás. Uma oportunidade perdida não volta atrás. E quantas vezes a gente debate com a gente mesmo sobre as nossas ações? Entende o papel da consciência nesse momento? Vamos pegar um versículo que representa tudo isso. Capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios e o versículo 28, diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Essa expressão, a primeira parte do texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É claro que aqui a gente tem um determinado cuidado com o aspecto para não cair em extremismo, mas é responsabilidade nossa se examinar diante de Deus como nós estamos. Examine-se, pois, é a autorreflexão daquilo que a gente fala, das nossas atitudes, das nossas ações, e a consciência está ali para aprovar ou simplesmente desaprovar tudo isso. Vamos continuar mais um pouco, ainda no versículo
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo de número 12. Paulo vai falar da consciência limpa, tranquila. Mas lembre, meu amado irmão, a consciência, ela também foi maculada pelo pecado. Tudo do ser humano foi maculado pelo pecado. Então, estamos falando aqui do homem que se examina a si mesmo, estamos falando aqui de uma consciência limpa, mas essa consciência, para funcionar de maneira correta, ela tem que estar respaldada pelas Escrituras Sagradas. São as Escrituras, é a Bíblia, é a Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. É por meio dela que a gente pode dizer sim ou não para as coisas. Capítulo 1 e versículo 12, olha como é que diz o texto. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Com destaque para a palavra que está no meio do versículo, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Paulo está dizendo, minha consciência está limpa, ela está testemunhando a meu favor, testemunhando com simplicidade, com sinceridade, que eu não fui com vocês com sabedoria carnal, ou seja, eu convivi com vocês e Deus me usou a partir da sua imensa graça. Então a minha consciência diz que eu estou limpo. Como é bom ter uma consciência limpa. Antes de ir para o tópico 3 da lição, meu amado irmão, olha, o melhor travesseiro, deixa eu fazer uma analogia aqui, já que estamos falando de consciência tribunal interior, mas a gente não vai terminar nada negativo aqui. Eu quero mostrar a você que Deus tem perdão para aqueles que erram. Mas o melhor travesseiro que uma cabeça pode ter não é de nenhuma marca famosa que produz colchões, que produz lençóis, não. O melhor travesseiro para a cabeça é uma consciência tranquila. Não adianta estar no melhor apartamento do mundo, no melhor quarto do mundo, com tudo que tem de melhor, mas se a consciência está ruim. Talvez você, amado irmão, que está numa maca de um hospital nesse momento, talvez você que não tenha as condições financeiras tão boas, mas está tão distante, em outro estado, em outro país. Sim, estamos falando para um público muito grande, que não foi afortunado, não teve aquela bênção, não conseguiu ser agraciado com os melhores dos colchões, o melhor dos travesseiros. Mas se a consciência está tranquila, sempre você vai concordar comigo, sempre vai ser seu melhor travesseiro. Pense nisso nessa manhã de domingo, guarde isso, porque são valores que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, principalmente nós como crente em Cristo Jesus. Para não ferir a nossa consciência diante de Deus, a gente paga o preço. A gente faz de tudo para não pecar, para não errar, até desagrada alguns. O que a gente não pode fazer é desagradar a Deus. Então é um valor muito caro, é um valor extremamente caro, a chamada consciência tranquila. Então esse tópico 2 termina da seguinte maneira: a consciência atua como tribunal interior. O que é que ela faz? Ela acusa, ela defende, ela julga as nossas atitudes diante de Deus e diante também dos homens. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Vamos ler um trechinho? Aparece agora aí na sua tela. A consciência, ela é falível, sim, já que ela foi marcada pelo pecado. Olha, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas. Por exemplo, cauterizada, ou seja, insensível ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 19, contaminada, corrompida, legalista. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada
e cuidada à luz da genuína palavra de Deus e, claro, no Santo Espírito. Vamos fazer o seguinte, vamos ler Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia conosco, Efésios, que pode ter consciência cauterizada, sim. Aí você pergunta o que é uma consciência cauterizada. Eu vou usar o termo para você me entender bem, consciência queimada. Em épocas passadas, ainda hoje se faz isso em alguns países. Claro que não é a prática comum, mas era muito, em guerras se fez muito isso. Feridas abertas, um corte, não tinha como costurar. Geralmente aquilo era colocado pólvora e aquilo era queimado, ou muitas vezes vinha com ferro quente e queimava. Ou seja, queimou, cauterizou. Aí ficava aquela coisa grossa em cima, aquele cascão, cauterizou. Só que nesse momento que se fecha essa ferida, fica aquela coisa insensível. Então, cauterizou, perdeu a sensibilidade. Não tem como, você toca, não sente mais nada. E uma consciência pode fazer isso. Pode ficar, ou seja, pode estar nesse estado insensível para o pecado. Ela falou tanto, ela acusou tanto, ela disse errou, mas a pessoa arrumou tanta justificativa que chegou um momento que ela ficou cauterizada. A Bíblia fala sobre isso. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Veja que coisa difícil. Mas para chegar num nível desse, insensibilidade ao pecado, a pessoa deve ter mergulhado. E eu quero ler o versículo 17, porque essas coisas são feitas de maneira consciente, viu? Esse versículo mostra que realmente o ser humano tem livre-arbítrio. Observe, eu estou usando a revista corrigida, ou se não você pode pegar a ACF, diz assim, capítulo 4, versículo 17, nos acompanhe. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus pensamentos. Veja que uma decisão deliberada, eles andam entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, eles mesmos se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, versículo 22, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A consciência mostra que nós podemos tomar algumas atitudes, ou de mergulhar, que não é isso que vai acontecer com você, ou de mergulhar mais ainda no pecado, é algo deliberado, mas também, como diz o apóstolo São Paulo, por causa da consciência, se livre do velho homem, se despojeie do velho homem, ou seja, lute para fazer o que é certo. Aí ele vai começar no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A consciência também não é só um sinalizador para acusar, defender e julgar. A consciência também diz que a gente pode. Diz que existe livre-arbítrio para a gente escolher os caminhos. Ou escolhe o caminho de ficar no erro, ou escolhe o caminho de querer o acerto. A consciência é esse sinalizador. Vamos mais adiante. Já como ela foi maculada pelo pecado, eu quero ainda o tópico 3 e o item 1 da lição, para colocar aí na tela. Quero ainda esse mesmo tópico. Por quê? Tem um texto bem interessante que diz o seguinte: para a consciência funcionar bem, nós já lemos sobre isso, é preciso estar alinhada com a palavra de Deus. Mas tem a questão do equilíbrio. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado.
E é nesse campo que age as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Está lá Colossenses capítulo 2, versículo 16, versículo 23, mas vamos abrir esse texto. Eu preciso desse texto aqui com você. Dois extremos que podem acontecer. Volta a tela aqui para a gente. Dois extremos. A insensibilidade, que aí já é a mente cauterizada mesmo. A pessoa pode ser insensível ao pecado, mas lembre que isso é uma decisão que a pessoa toma. Mas também pode ser hipersensível. São os fracos da fé, né? Onde tudo para ele pode ser pecado, tudo para ele pode ser um erro, pode ser um problema. Então são duas coisas aqui que o crente evita: a insensibilidade e a hipersensibilidade. Como é que a gente faz isso para evitar? Leia a Bíblia, vivencie a Bíblia. Não é só ler, não é a maratona de leitura, não é a corrida de leitura, não é a disputa, não. Leia e se deixe absolver pela palavra de Deus. Leia, pratique a palavra de Deus, isso diariamente, e você vai perceber que você não vai para nenhum dos extremos, porque a Bíblia, ela é equilibrada. Vamos ler esse texto? Que as pessoas hipersensíveis, a hipersensibilidade pode tornar a pessoa muito vulnerável. O autor da lição pediu para a gente ler 2:16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias das festas, da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-os em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Claro que o apóstolo São Paulo aqui tem mais alguns assuntos a trabalhar, mas o que Paulo está mostrando é que os irmãos em Colossenses estavam preocupados com aquilo que iam comer, por causa das festividades, se era ou não para fazer aquelas festividades lá do Antigo Testamento. Ora, se Cristo morreu na cruz do Calvário, se a lei serviu de guia, de aio, ou guia, para nos conduzir a Cristo, se em Cristo a lei se cumpre, então qual é a necessidade que tem de se guardar as festividades judaicas lá do Antigo Testamento? O que ficou daquelas festividades é o princípio moral incluído nelas, mas não a prática em si. É isso que Paulo está dizendo. Então, tinha alguns que, mesmo tendo conhecimento da lei moral, mas nem queria fazer algumas festas lá, ou algumas atividades lá do Antigo Testamento, festas do Antigo Testamento, cerimônias do Antigo Testamento, e se não faziam, achavam que estavam pecando, que estavam errando. Paulo está dizendo, não, tudo se cumpre na pessoa bendita de Cristo Jesus. Veja que a hipersensibilidade pode conduzir à heresia e a insensibilidade pode conduzir ao pecado. Por isso, amado, para evitar esses extremos, quanto mais Bíblia, melhor. Quanto mais leitura, quanto mais meditação, melhor. Vamos concluir? Vamos concluir a nossa lição? E o último tópico dessa lição, o subitem, dizendo que Deus é o nosso supremo juiz. Apesar da sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo número 4. O apóstolo São Paulo falou muito de consciência, mas ele diz assim, mas existe o justo juiz, porque é ele quem julga as pessoas de maneira correta. Amado irmão em Cristo Jesus, vamos finalizar, mas eu quero dizer a você nessa manhã de domingo, nós estamos terminando essa escola bíblica dominical, falamos tanto de consciência, tanto de tribunal, como um tribunal, mas se lembre, existe perdão para aqueles que erram. Existe perdão, existe segunda chance. Por mais que a consciência está lá ativada, dizendo que está errado, mas tem perdão, tem segunda chance.
Se for necessário fazer isso, procure seu pastor. A mesma consciência que acusa, quando a gente faz o que é certo, ela diz que a gente acertou. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e tenha um excelente domingo no dia de hoje, para a glória e honra de Deus Pai. Amém. Pode ficar aí, professor. Pai do Senhor, mestre. Amém, ministro. Acredito que todos nós fomos abençoados com essa palavra poderosa e certamente o domingo não será mais a mesma coisa, né? Depois de sermos alimentados, vamos orar agradecendo a Deus e apresentando as famílias que estão nos acompanhando. Querido Deus e Pai, queremos te adorar, Senhor, te engrandecer pela vida do teu servo que nos trouxe uma poderosa lição, nos fazendo, Senhor, entender aquilo que a tua palavra nos diz sobre a nossa consciência. Esse tribunal interno, Senhor, que está ativado em cada um de nós. Glorificado seja o teu nome, Pai, glorificado seja o teu nome, Jesus, e glorificado seja o teu nome, Espírito Santo. Nos dar uma tarde, Senhor, proveitosa na tua presença. Continua abençoando a todos que estão nos acompanhando neste culto. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.